Seja bem-vindo a mais uma aula do módulo Mentalidade Locomotiva e hoje a gente vai falar de um assunto que me atrapalhou muito quando eu estava ali no meu caminho de ganhar dinheiro na internet. Por que me atrapalhou muito? Porque durante muito tempo da minha vida eu ignorei as crenças limitantes. Eu ignorei, eu achei que era bobeira, eu achei que era baboseira. Só que quando eu me dei conta, eu tinha muitas crenças limitantes que eu precisava resolver na minha vida e depois que eu resolvi, eu evoluí demais. Você vai ficar assustado do jeito que você vai evoluir. E você tem crenças limitantes que nem você sabia. Sabia disso? Loucura, né? Mas tem coisas que fazem você não ter resultados que você precisa aprender a desinstalar isso. E eu vou explicar para você, vou te ensinar a fazer isso. Escuta o que eu vou dizer para você. As crenças limitantes, turma, são coisas que a gente aprende na nossa vida quando a gente tem lá 2 anos de idade até os nossos 10 anos de idade. Então as crenças limitantes elas são instaladas nesse período de idade, dos 2 anos até os 10 anos de idade. E desde lá você tem essas crenças que você nunca soube do que são, nunca soube por que vieram, por que você é assim. E eu vou explicar para você um exemplo. Quer um exemplo? Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai se separou da minha mãe, então se divorciaram. Ou seja, a minha criação foi mais com a minha mãe. E a minha mãe vivia no trabalho, então eu ficava muito da minha avó, ia lá na minha avó, né, que ela morava também numa comunidade lá na Miosote, era o nome, e a gente ficava lá jogando bola, enfim. Então eu não tive muita criação do meu pai. Só que a minha irmã ela é mais velha do que eu, a minha irmã, ela teve muito a criação do meu pai. Então, minha irmã, como ela é 6 anos mais velha que eu, até os 11 anos de idade, ela foi criada pelo meu pai. O meu pai, ele é uma pessoa mais rígida. Ele sempre foi aquela pessoa que, pô, errou, ele ia lá e oprimia. Pelo jeito pô, eu preciso educar o meu filho, preciso educar os meus filhos. Eles precisam andar na linha, sabe? Aquele jeito de pai antigamente, enfim, aquele pai da velha guarda. Precisa ser bem na linha, tem que ser na linha, tem que ser na linha. Então, qualquer coisa que minha irmã fazia, por exemplo, ela era reprimida ali pelo fato de, pô, você não pode estar errando isso. Ó, não vai fazer isso. Então, qualquer errinho, o meu pai ia lá e não vai fazer isso aqui. Então, o que a gente pode perceber? É que a minha irmã, ela é totalmente diferente de mim. Como eu não fui criado assim desse jeito, eu sempre fui aquela pessoa mais destemida. Eu sempre fui aquela pessoa que nunca tive medo de tentar, nunca tive medo de perder dinheiro, eu nunca tive medo de dar errado. Sabe esses medos assim que a grande maioria da galera tem? E se você tem esse medo, é uma crença limitante. É uma crença que em algum momento da sua vida, na sua criação, você teve essa crença e isso não é culpa dos seus pais, porque antigamente não se falava disso, ok? E tem como você desinstalar isso. Tanto que minha irmã hoje, a minha irmã, ela empreende, pô, a minha irmã realmente mudou a vida dela de uma vez por todas, mas minha irmã sempre teve aquele medo, ela era tímida e a timidez tem a ver também com crenças limitantes. Timidez, você é tímido por quê? Porque você tem medo do que as pessoas vão achar de você. A timidez, ela é isso. A timidez não é algo que, não, mas timidez, Thiago, tem gente que tem gente que não. A timidez basicamente é medo do que os outros vão achar. A timidez é isso. A timidez não é algo comum, turma. Só que é algo que está presente em muitas pessoas, porque tem muita gente com crença limitante. O medo de aparecer em público, de falar em público, ele é maior do que o medo da morte. Olha que louco. A maioria das pessoas tem mais medo de aparecer, de falar em público do que o medo da morte. Isso são crenças limitantes. Tiago, você já teve timidez? Tive. E eu quebrei essa crença. Porque eu tinha medo do que os outros iam pensar, medo do que os outros iam falar, medo do que aquilo ia... Sabe? E eu tinha medo. Tanto que se colocasse uma câmera na minha frente, eu ficava roxo, eu não sabia o que fazer. E coisas hoje estão atrapalhando a sua vida, de você empreender, você ter muito medo, porque você não sabe desinstalar isso. E eu vou te ensinar. Quer saber? Todas as vezes que você se deparar com a sua crença, ou seja, uma limitação, você vai respirar. E 90 segundos, a regra dos 90 segundos, eu uso isso e é muito top. Você vai esperar 90 segundos e você, nesses 90 segundos, vai pensar em tudo que poderia dar errado. Você vai pensar, o que poderia dar errado? 90 segundos. Cara, isso que poderia dar errado. Por quê? Porque quando você pensa no que poderia dar errado, você vai entender que não poderia dar errado tanto assim. Vou dar um exemplo para você. Antigamente eu tinha muito medo de começar meu negócio digital e eu achava que, caramba, cara, sim, eu não tenho um CNPJ, eu só tenho meu CPF. E se meu cliente pedir ali a nota fiscal, meu Deus do céu, para 90 segundos. O que pode dar errado? Bom, o que pode dar errado é se meu cliente pedir, eu não tiver, eu literalmente falo a verdade para o meu cliente, estou começando, não tenho, e se ele não quiser comprar, está tudo bem. Esse é o pior que pode acontecer. 90 segundos, você vai pensar no pior que pode acontecer. Depois, você vai para outros 90 segundos. Agora você vai pensar no que melhor pode acontecer. Eu lembro que eu fiz isso. Agora, o melhor que pode acontecer, minha vida pode mudar,
minha família pode mudar, posso conquistar tudo aquilo que eu sempre quis. E aí você vai começar a comparar. Tem mais coisa boa, então eu vou fazer. Sabe? Então sempre que você se deparar com uma crença limitante, regra dos 90 segundos. Quer falar com câmera? Tá com vergonha? O que demais pode acontecer? Aí as pessoas podem pensar isso de mim. Quer saber? Mas o que de bom pode acontecer? Caraca, eu posso viver aquela vida extraordinária. Então eu vou fazer, sabe? Então essa regra dos 90 segundos vai te ajudar muito. E começa a praticar isso na sua vida, em tudo o que você for fazer. Porque você tem crenças limitantes, você não acredita, mas você tem. Você tem. Muitas das vezes, você tem medo de dar errado, porque você viveu uma vida muito certinha, sabe? Toda vez que você errava, te repreendiam. Na escola, você errava, era nota vermelha. Em casa, você errava, era palmada. Enfim, você tem medo de errar. Você tem medo de não dar certo. Porque a sua vida toda, errar era ruim. Só que dentro de empreender, dentro de negócios, errar é bom. Quando você erra, você aprende. Quando você erra, você desbloqueia coisas novas. Entende isso? Errar é bom. Quando você entende isso, você não tem mais medo. Eu não tenho mais medo de tentar negócio nenhum. Eu não tenho mais medo de ir pra cima, porque eu sei que quanto mais eu erro, mais eu aprendo. Eu tenho uma frase que uma vez uma pessoa me perguntou assim, Thiago, cara, que louco, você me ensinou ali a fazer dinheiro na internet. Poxa, o meu primo conseguiu e eu queria conseguir também. Só que toda vez que eu vou anunciar e levar uma pessoa pro WhatsApp para conversar com ela e vender, o que acontece? Eu não consigo. Eu falei, quantas vezes você fez? Mas eu conversei com 10 pessoas. Eu falei, sabe o que aconteceu? O seu primo, ele errou mais do que você tentou. Olha que louco. A maioria das pessoas tem uma crença limitante tão forte que elas não tentam. Elas tentam 10 vezes e desistem. Elas tentam aquilo e desistem. Turma, acabou esse negócio. Não vai desistir mais. Isso é crença limitante. Você quer saber uma coisa? Sabe quando você vai começar um projeto, aí você cria um Instagram, aí deu lá 10 views, você fala, eu tô tão triste. Eu tô tão triste porque não tá funcionando. Não, tá funcionando. É que aos poucos vai funcionar. Não deixa que as crenças limitantes parem. Toda vez que você vê uma crença limitante, regra dos 90 segundos, isso vai te ajudar muito. Essa é a melhor forma de você quebrar as suas crenças limitantes. Espero que você tenha gostado dessa aula e me conta aqui nos comentários qual é a sua crença limitante, depois de absorver essa aula e entender qual que é o seu medo. Quando você vê o seu medo, você acha a sua crença limitante. Diz aqui nos comentários qual é a sua crença limitante. Deixa aí. Vai ajudar muitas pessoas, porque tem gente que tem a mesma que você. E vocês podem se ajudar. Tamo junto e a gente se vê na nossa próxima aula.